Bora, pessoal, curso Cláudia Arruda aqui com vocês. E hoje a gente finalizou o primeiro dia de cirurgia do nosso curso de transplante capilar. Eu estou aqui com vocês, com nossos médicos, tá? Alguns deles, porque já finalizaram o curso antes do horário, tá? E esse ano tá uma exibição, tá uma loucura, né? Porque saí 10 horas. Então, conta aí, Alessia, como é que foi? Perfeito, hoje foi muito bom. Logo a estrutura, né, ajuda muitíssimo. A gente está num lugar que foi preparado para isso, então acho que todo mundo está se sentindo mais à vontade. Acho que ontem também a aula foi bem interativa, todo mundo conseguiu entender qual era o espírito da coisa, como é que começa, o que é que faz quando chega, o que é que tem que fazer. Então acho que fluiu muito bem. Tanto que a gente tá acabando agora, né? Então, a gente tá assustado, né? Porque isso não costuma acontecer no primeiro dia, geralmente, né? A gente sai daqui umas 8h30, 9 horas. Então, os doutores estão de parabéns. Fala aí, doutor, de que cidade você é? Eu sou de Teresópolis, Rio de Janeiro. Teresópolis? E de onde saiu essa loucura de fazer um curso de transplante capilar? Como é que foi? Conta pra nós. Então, a minha vida, assim, como médico clínico, ela, como você sempre falou, até foi falar nas aulas, era muito, assim, de dar plantão e correr atrás. E eu acho que chega um momento que, mesmo que a gente seja apaixonado pela medicina e queira fazer tudo pelo paciente e tal, chega um momento que a gente também cansa um pouquinho de ficar só nesse plantão e de ficar só fazendo toda essa parte clínica, né? Perfeito. E aí eu pensei no transplante, conheci o Raul, que, amigaço nosso, e vi que a vida dele mudou. E era isso que eu queria, era isso que eu precisava para minha vida. Que loucura. Né? Eu formei medicina um pouco tarde, então sempre tive vontade de fazer essa parte cirúrgica. E para mim é uma área em que eu posso fazer o que eu gosto, posso continuar ajudando os pacientes, na parte clínica também. E você vê a satisfação de um paciente sair do jeito que saiu o nosso paciente hoje, por exemplo, não tem preço. Mas você imaginava que você ia sair tão bem no transplante capilar? Porque assim, pra quem não conhece a técnica, eu vou confessar aqui pra você, é muito difícil. Não é fácil, no primeiro dia eles choram, sai lágrima, né, Alessia? Nossa, nem gosto de lembrar. Primeiro dia eu falei, porque era o primeiro curso que eu fiz, no primeiro dia eu desisti, sabe? Alessia, foi complicado, gente, vou confessar pra vocês, tá? Hoje a doutora Alessia opera, maravilhosa lá na região dela, mas no primeiro dia não foi fácil, tá? Então, assim, me surpreende bastante, surpreende a doutora Alessia, porque uma performance igual vocês tiveram dessa dupla de hoje, assim, eu acho que nenhum dos módulos é bem fora da curva. Então, assim, parabéns, tá? E você, doutor, conta pra nós, como é que é? De onde você é? Como é que você chegou aqui? Então, eu sou de Belém do Pará, aí já moro em São Paulo, né? Eu vim... Tem 14 anos que eu moro em São Paulo já. Bastante tempo. Bastante tempo, E adotei São Paulo como a minha segunda casa. Legal. E aí fiz residência de cirurgia geral, depois fiz residência de cirurgia plástica. Cirurgião plástico, gente, olha aqui, pensa a mão desse homem. Aí surgiu a ideia de fazer o curso de transplante capilar. E também para ter um segmento também que muita gente procurava, somente o público masculino, né? E aí eu falei assim, pesquisei na internet, pesquisei também ter umas referências de vocês e tudo. E hoje estou aqui. E você imaginava que você ia se sair tão bem assim ou foi algo que você se surpreendeu? Como é que foi? Eu achava que era muito mais difícil. Mas é difícil, é que muito vocês difícil. foram muito bem. É muito difícil, né, Gil? É muito difícil, é muito difícil. É muito difícil. Você sabe que esse mercado de transplante capilar, a gente comenta com os alunos, com os médicos, que ele é um mercado que, se você consegue superar essa primeira barreira da dificuldade, vocês vão vencer de qualquer forma, porque ninguém imagina que um transplante capilar seja isso que vocês viram. E para nós aqui, que já estamos com várias turmas, a gente não tem, assim, às vezes a gente tem o pessoal fora da curva. E a gente também percebe que tem alguns médicos que vêm para cá e eles sofrem demais. E eles são aqueles poucos prováveis. Então, geralmente, o aluno que sofreu mais, que teve mais dificuldade, geralmente quando ele sai no mercado, ele vence. Porque ele teve muita dificuldade aqui dentro. Sim. Se esforçou mais, né? Então, ele percebeu que ele tinha que fazer algo mais fora daqui, mas você como cirurgião plástico, eu imaginei que você ia muito bem. Tá? Confesso que, apesar... Logo no início. Mas, ó, no exercício do
mamão, gente, vou contar aqui, tá? Tenho que contar pra vocês. Nós temos um exercício que a gente coloca uns cílios no mamão, né? A gente implanta, pega os cílios, implanta, e vocês não sabem. O cirurgião plástico não funcionava, não ia. A hora que eu olhei o mamão dele, não tinha um cabelo lá. O que vai ser amanhã? Vai ser um fiasco amanhã. Menino, e ele cirurgião, eu falei, ele vai ser fantástico. Aí a doutora Alessia falou, não, Cláudia, vai funcionar. Calma, eu falei, vai dar Alessia, certo. ajuda aqui. Ai, meu Deus. E assim, eu confesso que hoje, a hora que eu olhei a turma de vocês, falei, nossa, que maravilhoso. Maravilhoso, porque você me enganou ontem. Você me enganou e foi... Fez jogo duro, né? Não, Fez o jogo seu duro. ficou maravilhoso, porque você fez o exercício e O o Jonas seu... já foi logo de Nossa, o primeira. mamão, tudo perfeito. Falei, ó, vai dar bom. Mas o cirurgião plástico, a gente sabe que ele tem mão e a gente sabe que cirurgião plástico trabalha Com coisa Minuciosa. minuciosa, né? Detalhe. Não, mas o implante é difícil. É difícil, não é? Difícil. Mas essa é a maravilha do transplante capilar, porque é muito difícil. E as pessoas que vêm pra cá, ó, Alessia, quantos alunos que saem do curso e operam de verdade? Qual que é a evasão disso? Conta pra nós. Eu acho que pelo menos, assim, dos que eu tenho ainda... A gente vê Tem muito bastante pelo contato, grupo, é. né? A gente vê muito pelo grupo. Acho que pelo menos 50% consegue continuar, né? Uhum. Mas Consegue... a evasão de 50% é Acho que bastante. sim. É bastante. É bastante. É por não ser algo, assim, não é um curso que é barato, não é um curso... Você tem que passar uma semana fora, né? Tem que se programar, Sim. tem que fazer outros investimentos. Então, eu assim, também acho que não é investir só isso. e desistir também Eu também acho que não é só isso. Eu acho que quando a gente olha o transplante capilar de fora, eu acho que é uma coisa completamente diferente de depois que você faz o curso. Assim, principalmente o primeiro dia, pra mim, foi assim, minha cabeça abriu completamente. Eu falei assim, cara, isso é muito mais do que eu pensava. Tá brincando. É completamente diferente da ideia que eu tinha. Principalmente eu, como médico clínico, Médico. que gostava, era interessado por essa parte cirúrgica. Assim, meu sonho sempre foi fazer cirurgia plástica, mas como eu formei tarde não dava, não dava tempo, né? Mas assim, foi assim, uma abertura de mundo completamente diferente. Completamente diferente. Eu achei que o transplante capilar era um simples procedimento que eu ia chegar aqui e ia aprender, por mais difícil que seja, como é muito difícil. Você falou que a gente é fora da curva, mas assim, eu acho que foi muito difícil, a gente teve várias dificuldades, a gente só se adaptou à dificuldade que a gente tinha. Ah, vocês foram bom. Mas assim, principalmente nas primeiras aulas, eu falei assim, caraca, eu vou ter que estudar muito além. O transplante, o procedimento em si, uma coisa, é uma parte de um problema que é muito maior Uma do que pequena isso. parte. Exatamente, uma pequena parte, é só o procedimento. E o procedimento é onde você tem várias outras pessoas, como a gente teve hoje, nessa estrutura que, pô, a estrutura daqui é absurda. Ah, que absurda. legal. E não é só a estrutura, são as pessoas que estão em volta da gente. Eu acho que a gente não teve esse mérito sozinho. Todo mundo que estava em volta trabalhando junto com a gente, os profissionais, aprende isso, aprende aquilo, como que conta, como que coloca, como que tira, como que implanta. E você ter alguém com uma experiência grande do teu lado, você vendo a mão dele do lado da tua, é completamente diferente. Sim. Só que eu acho que é exatamente isso. O transplante em si é uma pequena parte, para ser bem sincero. É um procedimento muito complexo, é um procedimento que às vezes dura 8, 9 horas, mas é uma parte pequena perto do que a gente faz pelo paciente em geral, perto da preparação dele para esse implante, perto do procedimento e do pós-implante também. Acho que isso foi isso que para mim assim foi o maior assim, diferencial de tudo, da gente conseguir assistir, ter uma visão, exatamente, ter uma visão completamente diferente do que era só o transplante capilar. Sim. É muito legal, né? Porque, na verdade, assim, as pessoas, quando vêm pra cá, elas não imaginam o que vai acontecer. E nós não imaginamos a virada de chave que acontece na vida de vocês. Porque, pra nós, é algo que a gente é apaixonado pelo transplante capilar. A gente vive isso. Mas é muito particular. Então, às vezes, é uma liberdade financeira para o médico, tá? Porque a parte de estética é um mercado, né? Vamos ser sinceros aqui. Sim. Todo mundo gosta de trabalhar na parte estética. Só que no transplante capilar, a gente trabalha com estética, mas com os homens. Sim. Porque é para muito você que é diferente. cirurgião, Totalmente diferente. a diferença, né, doutora Alessia, que faz a harmonização, Diferente. a mulher, ela tem uma ansiedade diferente do homem. E a ansiedade, por mais que tem muito homem que é ansioso, mas é 10% de uma mulher.
Sim, Então, sim. cabe aqui para nós, E é uma né? ansiedade mais controlável, né? Sim. Você consegue conversar mais, explicar mais, dizer, ele é mais tranquilo de você lidar do que a ansiedade feminina, com certeza. Ó, vocês vão amar, tenho certeza. E para Já nós, estamos assim, gostando, Já, né? me amarrando pra muito. gente é uma honra estar aqui com vocês. E vocês realmente, assim, foram fora da curva. O que a obrigado. gente viu, os monitores são os mesmos, né, Alessia? Os mesmos. Então a gente teve outras turmas e os monitores são sempre os mesmos, só que a gente nunca saiu. Gente, hoje é terça-feira, é o primeiro dia. Não é fato. E aí que acontece? Vocês terminaram o caso 5h30 da tarde. Nossa, Pensa, o que vai ser? Na verdade, 5h22. Ah lá. Ó, Imagina, sexta-feira, 3 horas da tarde, todo mundo embora. muito legal, vamos terminar a cirurgia. E ó, amanhã vai ser uma loucura, porque vocês já entenderam a regra, dinâmica, como né? funciona, né, Alessia? Que é o mais difícil. A gente estava até conversando que a gente vai tentar fazer um vídeo, alguma coisa, conversar com vocês, ver quais são as sugestões que vocês têm, o que se vocês se sentiram perdidos em algum momento, se não entenderam alguma coisa, se tem alguma coisa que a gente possa melhorar no primeiro dia da aula teórica, então... Não, só tem elogios. É, né? eu Acho acredito que só- não, Só assim. elogios. Assim. É até lógico, Mas- se mas- tivesse um vídeo pra gente dar uma olhadinha antes, Pra vocês pra entenderem saber qual é o só local, qual é o esquema, mas como assim, é que, como a gente quando chegar, acompanhou, o que fazer... como a gente acompanhou todos os processos, acho que nem seria tão Perfeito. necessário assim, porque o que aconteceu? Na chegada a gente já é recepcionado pela equipe, e aí a gente já é acolhido por essa equipe, a gente já é orientado o que faz, onde faz, o que tem, o que vai ter, qual vão ser os passos a partir dali, o que a gente vai fazer, qual é a programação para o dia, Legal. quantos pacientes vão acontecer naquele dia, quantas duplas tem com a gente, quem são as pessoas que vão ajudar a gente. Não sei se seria tão necessário assim, porque a gente foi muito bem orientado. É, muito Legal. legal. A gente não teve dúvida hora nenhuma tanto que vocês mesmos viram. A gente, Não. quando a gente começa a ter muita dúvida, o que a gente faz? A gente começa a perguntar muito. Perguntar. E Você- vocês eu não- baixaram a cabeça aqui, ó. É, não vi muita gente, nem só a gente, não Não. vi muita gente perguntando hoje. É que na verdade tem alguns detalhes que a gente sabe que tem pontos falhos nossos aqui, que é o quê? O primeiro dia é uma emoção, só que o material da bancada, a gente tem uma lista que a gente passa para vocês de todo o material. Só que eu acho que falta um vídeo para vocês lembrarem depois, porque eu falo, ó, fotografa a bancada. Mas por mais que fotografe e tenha uma lista, é diferente quando você tem um vídeo e tem um material mais completo. Mas eu quero abordar um tema aqui, ó. E você vai concordar comigo. O tema aqui... Depois dessa... Ó, não, pensa aqui, ó. Mas vocês que foram fora da curva, pensa aqui. O nosso curso não oferece treinamento de sobrancelha e barba. Pense uma coisa. A gente fala que é muito complicado, é difícil a gente trabalhar com couro cabeludo. Se imagina, E pensa fazer uma sobrancelha, vocês chegarem no primeiro dia ou no segundo dia e vocês começarem a ter noção de ângulo de sobrancelha, que tá aqui no rosto, e uma barba. Eu falo, e a gente já discutiu bastante, porque existem vários outros cursos, que eles dão sobrancelha e barba. Gente, é impossível ensinar sobrancelha Não e tem barba, como. porque vocês têm que fazer muita cirurgia de couro cabeludo. Sim. Então, assim, a gente às vezes comenta e fala, ó, a gente ensina a realidade e o que é que vocês vão usar no dia a dia. Então, essa coisa de encher linguiça e falar assim, ó, nós vamos colocar 2 sobrancelhas e mais uma barba. Só pra Desculpa. ver, É. porque não dá pra fazer. Se for para assistir alguém Tudo experiente bem. fazer, tudo bem. Porque, por exemplo, você posicionar um folículo dentro da hairline, por exemplo, que já é um corte em ângulo, numa posição certa, do jeito certo. Pensa. E são vários cortes que você pode errar um pouquinho para o lado, errar um pouquinho para o outro, que já é Ninguém mais vai tranquilo. ver. Imagina você errar numa sobrancelha. Não dá pra errar De ninguém. uma Não mulher, dá por pra errar exemplo, de nenhum. Não dá. 27, 28 Não anos, dá. que teve alguma alopecia, que teve alguma coisa, você recolocar aquilo ali de uma posição errada, Não dá, nossa, não tem como. dá. E você sabe que muitos alunos, muitos médicos vêm aqui e acreditam que eles saem fazendo sobrancelha. Não sai, né, Alessia? Não. Não. Não adianta É o famoso, enganar. por favor, não faça isso. Pelo amor de Deus. Eu não Por favor, não faça arriscaria fazer. Então, pensa, Sem você treinamento. fazer uma sobrancelha e uma barba, não dá, né? Então, assim, ó, muito feliz. Primeiro dia do transplante capilar aqui no curso Cláudia Arruda, tá? A gente vai estar gravando com nossos médicos esses dias, vão vir outras turmas, o pessoal, a gente vai se soltar. Um outro tema que a gente tenta abordar com eles também, ó, que vocês já perceberam, nós temos 2 médicos aqui, tá?
Cirurgião plástico ele é mais recatado, ele não se solta tanto. Aqui, ó, nós já temos um comunicador. Então, assim, ó, a gente já está percebendo quem é que nós temos que destravar. Então, eu não preciso trazer mais ele, eu preciso trazer mais o outro que está mais travado. Porque as câmeras, é difícil a gente fazer esse trabalho de vídeo. E hoje a internet, o mercado empresarial, o mercado digital, é necessário. Aqui, ó. Obriga, né? Doutora Alessia. Doutora Alessia faz um trabalho lindo digital. Fala aí do seu trabalho, como é que funciona? Assim, hoje, o meu, eu tento, todo mundo acha que tem que ser o espelho do seu negócio, né? Então, assim, claro que a gente tem o pessoal que me ajuda, mas eu procuro muito ser mais espontânea. As pessoas gostam de ver o dia a dia da gente, de verdade, aquela coisa meio que cabelo bagunçado, sem maquiagem, né? Então, assim, procuro sempre mostrar um pouco da parte cirúrgica também, explicativo, mas numa linguagem que aborde os colegas, mas que também pegue a população em geral, porque eles têm muita dúvida, né? Então, assim, e me ajuda muito, né? Essa parte de falar uma linguagem mais fácil, falar uma linguagem mais fácil. E tem muita gente que chega no curso, e chega até de modelo também, que chega porque assiste histórias nosso, do curso também, a gente se reposta, tudo. Então, isso é o network também, né? Da gente estar aqui junto, todo mundo trabalhando no mesmo faz super. Dá uma dica pra gente, Alessia, como é que você prepara os seus conteúdos? Durante a semana, assim, no primeiro dia, na segunda-feira, como é que é a sua agenda? Na verdade, a programação da clínica é mensal, né? A gente vê o que vai ter de feriado, o que já a gente faz o planejamento mensal? Nossa, o que vai ter o que vai ter... Eu não faço, gente. Eu faço. O que vai ter? Vai ter dia do médico, vai ter dia do professor, vai ter dia... Então, a gente já prepara mais ou menos os posts. E, assim, toda segunda-feira, alguma frase motivacional, alguma coisa desse tipo. E os seus temas de gravação de stories? O meu pessoal não, aí vai muito do que aconteceu no consultório, de caso que apareceu, né, alguma coisa interessante, diferente. Então você não escreve assim, segunda-feira eu vou falar de toxina, tal dia eu vou falar de harmonização? Não, essa parte fica mais a critério da clínica mesmo, né, a pessoa depende que faz do que tá acontecendo. O meu pessoal mesmo, que a clínica que é muito, geralmente... Ela trabalha em cima do seu. Geralmente ela reposta, mas vai muito caixinha de pergunta, né? O que perguntam, eu acabo falando sobre o que perguntam, mas hoje o carro-chefe é mais transplante mesmo, transplante, laser, né? Que é o que mais perguntam, porque eles veem os procedimentos. Acredito que agora deve até melhorar um pouco, porque uma das perguntas que sempre me faziam, aliás, sempre me pediam era pra ver antes e depois. Mostra antes e depois. Mostra resultado. Sim. E agora tá aí, graças a Deus, parece que cheio de resultado. Agora vocês podem mostrar, agora a gente vai poder mostrar, né? É verdade, porque tem aquela coisa do ato médico. Agora tinha a questão do e já foi liberado mesmo, Alessia? Tá uma celeuma aí, mas hoje existe uma determinação para que a gente seja liberado para... Mas o CFM recorreu, né? Ele recorreu? A gente está esperando. Então quer dizer que eu não posso ainda postar abertamente tudo que está acontecendo? Acho que com segurança jurídica, talvez não, né? Acho que a gente tem que esperar mais um pouquinho até... Acho que foi uma mudança, foi uma decisão muito importante, mas acho que ainda não é definitiva. Acho. Posso estar errada, mas acho. Tá. Então, qual que é o conselho que você dá hoje para os nossos médicos aqui, que você um dia lá atrás iniciou com o transplante capilar? Qual que é o conselho? Qual que é a dica que você dá para eles para iniciarem nesse mercado? Vou falar a dica, porque conselho, se fosse bom, ninguém É verdade. Ai, dica? Vai lá. Primeiro, humildade sempre. Acho que, assim, transplante é uma coisa que é equipe, né? Então, assim, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que talvez tenha alguém da minha equipe que faz um procedimento melhor do que eu ou outro. Eu acho que cada um se enquadra numa coisa, cada um é bom numa coisa da vida. Então, você tem que saber fazer tudo, o médico tem que saber fazer tudo, mas ele tem que ter uma equipe boa. E que a gente não tenha medo de treinar a equipe. Antes você ficar 2 anos com uma pessoa bem treinada do que 10 com uma mal treinada do seu lado, né? Então, assim, medo, porque se eu treinar, o colega vai levar, se eu treinar, vai acontecer sempre, como tudo na vida da gente, né? Então, assim, treinar bem a equipe, não poupar esforços para que
Você trabalha com um bom material, não economizar absolutamente nada no que for de conforto para o paciente e ter a absoluta certeza que se seu trabalho for bem feito, um paciente fala para o outro e vai chegar. Uma hora, você fazendo o seu bem feito, pode ter certeza que o reconhecimento chega e não precisa de estrelismo, nem de nada disso. Né? Vocês vão ser reconhecidos pelo resultado do trabalho de vocês. É o trabalho de vocês que vai fazer barulho e que vai fazer que todo mundo escute e ouça falar de vocês. Sabe o que é legal? Que assim, a doutora Alessia, ela vem de um trabalho de harmonização facial. E a harmonização facial, o que acontece? Geralmente, a Alessia, ela tem muitos anos que trabalha na região dela, né, com a parte de nutrologia, a parte de estética e a parte a laser. E depois, quando a gente iniciou na parte de transplante capilar, que na verdade foi uma insistência minha, né, Alessia? Porque eu só comecei a operar no segundo curso. Tô falando a verdade. É verdade. No primeiro curso eu falei que eu não queria e eu fiquei os 5 dias, eu fiquei... Não quis. Foi aqui, aí eu ficava naquele sofá. Eu falei pra ela, calma, que você vai. Ela falou, Cláudia, não dá, isso é serviço de preso, tira cabelo, bota cabelo. Eu falei, calma, vai dar bom. Vai dar bom, Alessia, calma que você vai ver como é legal. E aí, Cabelo, bota cabelo. não, é difícil. Ela falou, Juro, serviço de falei preso. Eu falei, calma que vai funcionar. E assim, hoje, ouvir de você que a parte que você trabalha hoje com laser e com transplante capilar é um orgulho para mim. É um orgulho, porque eu sempre... A nossa parceria é de muitos anos e eu tinha que te trazer para esse mundo e eu não imaginava que um dia eu fosse ouvir dela, né? Que ela tem um carro-chefe hoje, o transplante capilar. E de lá de onde eu vim, né? Sabe o que é muito engraçado? Tem muita gente como... Assim, eu faço propaganda, mas a minha propaganda de verdade é muito mais boca a boca, né? Até porque eu comecei a operar mais aqui do que lá. E aí tem muita gente que chega assim, não sabia que aqui em Teresina fazia. Fui pra tal local fazer com fulano de tal. Aí eu olho, fez curso com a gente. Foi eu que treinei ele. Mas isso eu falo pra mim, né? Pense só comigo. Então, mas, assim, é bom demais. Muito legal, viu? Então, pra amanhã a gente vai fazer mais gravação com os nossos médicos, tá? E a gente vem trazendo aqui pra vocês um pouquinho do nosso dia a dia de cirurgia de transplante capilar. Um abraço pra vocês e até amanhã.